Fala pessoal, retomando aqui a série de vídeos que eu estou fazendo a respeito de como a gente pode mudar a nossa vida através do mercado americano. No último vídeo eu falei com vocês uma breve introdução a respeito de candlestick. Na verdade não foi uma introdução, é tudo que você precisa saber a respeito de candlestick. Se você levar em consideração que o que há de mais importante em candlestick é a sua abertura e o seu fechamento, muito caminho andado você tem a respeito de candlestick. Hoje nós vamos falar algumas outras coisas, inclusive sobre candlestick, mas eu quero deixar aqui a minha recomendação mais uma vez para você não começar neste mercado colocando seu dinheiro. Use mesas proprietárias, ok? Eu tenho recomendado a Apex e tenho recomendado também a empresa Take Profit. Recomendo mais veementemente a Take Profit, uma vez que ela tem alguns benefícios em relação à Apex. Por quê? Porque a Take Profit, ela, ela te dá a devolução da taxa inicial que você faz, ela tem menos burocracia para o saque após a sua aprovação, mas ambas são empresas sérias, tá certo? Então, voltando aqui para os nossos assuntos, eu vou falar agora aqui a respeito de um dos elementos gráficos que nós vamos usar. Então, eu estou aqui no gráfico de 60 minutos. Lembre-se, um candlestick, ele é a representação do preço, que é essa barra vertical que você tem aqui na sua direita, em relação ao tempo, que é essa barra horizontal que você tem aqui em toda a sua tela. Então, eu estou num gráfico diário porque o preço ele é representado entre o tempo, né? Ele navega dentro do tempo e nós temos aí com essa dinâmica a informação da abertura, da máxima, da mínima e do fechamento. Então, assim como aquele gráfico de 1 minuto que eu te mostrei, o gráfico de 60 minutos ele também tem a sua abertura e o seu fechamento. O gráfico de 30 segundos ele tem a sua abertura e o seu fechamento. E o gráfico diário, ou seja, um dia se passou em que o preço ficou oscilando entre máxima e mínima, ele teve a sua abertura. Lembre-se, candles negativos, eles sempre terão o seu fechamento abaixo da sua abertura. Então, neste candle diário, o preço abriu aqui, ele deve ter oscilado um pouco para cima e fechou aqui embaixo. A mesma coisa aconteceu com todos esses candles pretos que são negativos. Já os candles positivos, eles têm o seu fechamento acima da sua abertura, que foi o que aconteceu com todos esses candles diários aqui, ok? Agora, neste mercado existe uma dinâmica com um preço muito sensível chamado preço de abertura. O que eu tenho a te dizer a respeito da abertura diária, certo? Lembre-se, o que eu estou te ensinando aqui é para você chegar no gráfico e conseguir operar. Existem muitas outras informações que você vai ver por aí pela internet. Tem gente que vai te achar um tonto operando algo que eu vou te mostrar aqui, mas eu te garanto que é extremamente lucrativo o que eu vou te mostrar, tá bom? Então, o preço de abertura deste mercado é muito sensível. Ele tem algumas dinâmicas, mas a principal dinâmica que eu quero que você entenda é o seguinte: nunca opere contra esta informação. O que significa operar contra esta informação? Imagina que você tem aqui uma linha, que a gente daqui a pouco vai colocar ali no gráfico. Nós temos esta linha aqui, ok? Nesta linha, você tem o preço de abertura do mercado em um dia. O que é operar contra esta linha? É você ver que o preço está subindo aqui e você querer comprar contra esta linha. Pode acontecer do mercado simplesmente virar e fazer você ter uma perda. Então, nunca opere com esta linha. Ou você espere o preço se distanciar dela para que você comece a fazer alguma coisa, ou você não faça nada. O ideal é que você não faça nada. Eu vou te mostrar aqui no gráfico. Mas, Ananias, como eu posso para colocar isso aqui automaticamente no meu gráfico? Já vou com o conceito de inserção de indicadores. Então, você vai vir aqui, botão direito,
indicadores. Você vai procurar aqui nesse pequeno quadrante superior esquerdo, você vai procurar um indicador chamado Current Day, então ele está na letra C, ó, Current Day, aqui, ó, Current Day ou HL. O de Open, H de High e N de Low. Então, você vai clicar nele. Quando você clicar em cima dele, você vai ver que o botão adicionar vai ser habilitado. Então, você clica em cima dele, ele habilitou adicionar, ok? Como eu já tenho ele adicionado, eu não vou adicionar novamente. Mas com que cara que ele vai ficar? Ele vai ficar com essa carinha aqui, ó, quando você clicar. A única coisa que você precisa fazer é, ele vai vir marcado todas essas informações, você vai tirar essas informações e vai deixar só a abertura. Vai dar um aplicar e vai dar um OK. Pronto, é isso que você vai fazer. Você vai aqui no gráfico, eu vou colocar já direto aqui no gráfico de 15 minutos para você ver essa informação no seu gráfico. Essa linha amarela que você está vendo que está aparecendo aí, tá certo? O que isso significa, Ananias? Isso aqui significa o seguinte, pessoal. O mercado ele tem algumas aberturas, mas ele tem uma que é importante, que é esta abertura que a gente acabou de plotar aí no gráfico. O que isso significa? Significa que o mercado ele iniciou no dia seguinte, aliás, no pregão eletrônico seguinte, que o pregão eletrônico, ou seja, os momentos de negociações eletrônicos, é quando os bancos não estão operando, né? Que é das 6 horas da tarde do dia anterior, né? Ou, por exemplo, hoje. Se hoje não fosse uma sexta-feira, agora, às 18 horas, o mercado, 18 horas de Nova York, tá, pessoal? Que no caso vai ser 8 horas da noite aqui do Brasil. Ele vai abrir e vai começar a ter a sua oscilação eletronicamente. Quando chegar 9h30 da manhã, lá de Nova York, né? Lembra que nós estamos no mercado americano, vai ter uma outra abertura. Então, ele tem algumas aberturas, mas essa abertura é essencial que você tenha aí no seu gráfico. Você vai ver que o mercado ele faz pequenas pausas nesse preço de abertura. Observe aqui a abertura, como o mercado fez pequenas pausas. Então, o conceito que eu te falei de você observar isso aqui e não fazer nada contra ele é essencial. Então, você veja que o preço abriu aqui neste dia, né, que foi no caso dia 9. Ele abriu às 18 horas do dia 8, ficou oscilando, mas olha aqui onde estava a abertura. Perceba, quando eu disse a você não operar contra esta linha é exatamente isso aqui, ó. O preço está subindo e você está querendo comprar porque você está vendo o preço subindo. Contra esta linha você não vai fazer operações de compra, tá certo? Vai valer a pena você esperar que o preço se distancie, que quando ele voltar um pouquinho você continue vendendo. Porque vai existir uma dinâmica neste preço. E a dinâmica é o seguinte: quando o preço estiver vindo contra ele, ele vai servir como uma barreira, tá certo? Agora, quando ele estiver muito afastado, quando o preço estiver muito afastado dessa linha, ele vai ter uma tendência a retornar nesta linha, tá bom? É uma dinâmica que você não precisa se descabelar para aprender, mas você tem que entender que ela existe, tá certo? Então, o primeiro conceito e o primeiro elemento que eu coloco para você aqui nessa série de vídeos é: não opere contra a abertura da madrugada. Nós chamamos isso aqui de abertura da madrugada, tá? Aqui no nosso método nós chamamos de abertura da madrugada. Cada um chama do jeito que quiser, não tem problema. Mas é a abertura do pregão eletrônico. Ok, pessoal? Então, este é o primeiro elemento que eu vou colocar aqui para você. Você deve colocar isso aqui no seu gráfico, tá bom? Compre lá a sua conta na Take Profit, coloca no seu gráfico e observe o que acontece quando o preço vem nessa abertura, tá certo? Perceba que o preço no pregão eletrônico ele desceu, 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 desceu. Quando abriu o pregão às 9h30, que a gente chama de pregão regular,
Quando ele abriu 9h30 da manhã, ele deu essa pancada para baixo, mas depois que ele veio aqui na abertura da madrugada, tá certo? Evite operar contra ele. Esta, este elemento é um dos principais elementos que nós vamos trabalhar, tá certo? Então, lembre-se, lembre-se, vá devagar, né? Assim como eu estou fazendo, porque de repente você pode ficar com dúvida em algum tema, você volta no vídeo específico e assiste aquele tema, tá certo? Mas o tema aqui é não opere contra a abertura da madrugada. Plote isso no seu gráfico, volte dias e dias e dias e dias, tá certo? Já deixo aqui um toque para você. Se acontecer igual aconteceu com esse gráfico meu aqui, ó, que ele não está indo mais para outros dias, ele só vem até o dia 7, você vai clicar com o botão direito, você vai vir aqui em série de dados. Aqui em série de dados, você vai aumentar a quantidade de dias. Ó. Vou colocar aqui 30 dias. Você vai perceber que eu vou para muito além do dia que eu estou. Então, eu consigo vir aqui, ó, não só mais até o dia 7, mas até outros dias. Tá certo? Perceba como o preço briga exatamente nesses valores da abertura da madrugada. Tá bom? Então, fica aí este vídeo, coloque no seu gráfico e observe. Eu venho com o próximo vídeo colocando mais um elemento que vai completar é, o que nós vamos fazer para ganhar dinheiro agora em 2025. Forte abraço a você, até.